paz do Senhor Jesus, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre chamado, sobre como eu descobri melhor o meu e, enfim, falar um pouco com vocês sobre isso, conversar mesmo. Na verdade, esse foi um vídeo pedido, tá bom? Um dos últimos vídeos pediam pra gravar esse vídeo. Eu achei super interessante, eu vim trazer aqui. E eu sempre faço o possível pra trazer os vídeos que vocês pedem. Então, se você tiver alguma sugestão, algo que você quer ver, alguma dúvida, pode mandar que eu vou estar gravando e trazendo aqui pro canal, tá bom? Então, vamos lá, sobre chamada. A gente já conhece alguns versículos quase de cor, tem algumas coisas que a gente já pensa imediatamente quando fala sobre chamado. A gente lembra desses versículos, a gente ouviu falar deles, nós crescemos com eles. Você provavelmente já escutou esses versículos e eles falam a respeito do chamado e eles são muito importantes. Para começar, todo mundo já ouviu que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, ou que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso basicamente diz que o Senhor tem um propósito para as pessoas, mas que apesar de precisar de muita gente para realizar essas coisas, tem pouca gente realizando de verdade. E a gente precisa ter isso em mente para saber primeiramente que sobre cada um de nós há um propósito do Senhor. Jeremias fala que o Senhor havia visto ele no ventre da mãe ainda. E a gente sempre fala dessa passagem quando vai falar sobre propósito e sobre o que o Senhor vê em nós e como ele nos escolheu, porque ele nos chamou, porque revela algo que transcende a nós mesmos. Quer dizer, o chamado do Senhor não é sobre algo que eu quero fazer e a vontade do Senhor não importa. Não é eu escolhi, o que Deus queria não tem nada a ver. Eu que quis fazer isso e por isso esse é o meu chamado. Não é bem assim. O Senhor nos conhece muito antes de qualquer pessoa e antes mesmo de nossas mães e antes mesmo de qualquer pessoa e antes de nós pensarmos algo a respeito de nós mesmos, o Senhor já nos conhecia e sabia exatamente qual era o propósito que Ele tinha para nós. Então, sim, o Senhor tem um propósito sobre a sua vida também. Não importa se você nasceu em um lar cristão e cresceu aprendendo sobre Jesus, ou se você só foi para a igreja depois de velho, ou se você tem muita experiência com isso e não tem nenhuma experiência, se você tem certeza do que tem que fazer para Deus ou se não faz a menor ideia, não importa qual é a sua condição ou situação no momento, o Senhor tem um propósito sobre a sua vida com toda certeza. Passando dessa parte, entendendo que sim, Deus tem um propósito na sua vida, a gente precisa saber que tem muito trabalho para ser realizado. Uma coisa que impede muita gente de trabalhar para Cristo é pensar que já tem gente capacitada o suficiente, né? E que nós não somos tão bons assim e a gente não deveria estar lá porque tem gente mais inteligente, que fala melhor, que canta melhor, que ora melhor, que evangeliza melhor. E ao pensar que tem muita gente boa já fazendo o trabalho, muitas vezes a gente se sente limitado e incapacitado e decide que é melhor não fazer, porque tem gente boa fazendo. Só que não é bem assim que funciona. A palavra do Senhor diz que há um grande campo, há muito trabalho a ser feito e não tem tanta gente assim trabalhando. A verdade é que tem muita gente que simplesmente engana, que diz estar fazendo algo para o Senhor para conseguir dessa maneira alguma fama ou algum tipo de crédito. E tem gente que está realmente trabalhando e essas pessoas sabem que precisa-se de mais gente na obra, precisa de mais gente para fazer o trabalho. E aí sobre a minha capacidade, Miriam, eu não faço bem, eu não falo bem, eu não sou boa nessas coisas, então como é que o Senhor vai me chamar? Pode isso? É claro que pode, o Senhor faz isso em vários momentos. Inclusive Moisés, escolhido para liderar o povo para sair do Egito e ir para a terra prometida, diz para o próprio Senhor que ele não falava bem, então como é que ele poderia ir falar com o faraó para libertar o povo? E ao falar isso, o Senhor não arreda e não muda de ideia em momento nenhum. É Moisés o escolhido e é Moisés que vai fazer o trabalho e isso não muda diante de Deus de jeito nenhum. O Senhor apenas escolhe alguém para estar falando ali por Moisés. Mas o plano do Senhor é, Moisés vai direcionar o povo para sair de lá. E é isso que acontece. O Senhor tem um plano e ele se realiza. A gente precisa saber que as nossas limitações não são novidades para o Senhor. Muitas vezes eu coloquei diante de Deus todas as minhas incapacidades e falei, Senhor, não tem como fazer, não tem como falar, não tem como eu ir, não tem como, porque eu conhecia todas as minhas incapacidades, eu sabia todos os meus problemas e minhas dificuldades. E sempre que o Senhor falava algo sobre mim, eu pensava, Senhor, o Senhor não tá vendo esse meu defeito. Não tem como acontecer. E a gente tem mania mesmo de fazer isso. Quando tem apresentação na escola, dizer, eu não falo bem, eu sou tímido. Aí já foge da apresentação. E na hora de fazer algum trabalho mais artístico, não tenho nenhum dom manual. E foge da parte artística. E a gente fica mostrando as nossas dificuldades para fugir das tarefas. Só que o Senhor não aceita isso. Quando a gente fala sobre chamado e obra de Deus, a gente precisa saber que o Senhor nos conhece como ninguém. E Ele conhece já as nossas dificuldades. Quando o Senhor te chama e diz que quer fazer algo com você, Ele não está descobrindo pela primeira vez quais são suas habilidades e quais são os seus problemas e dificuldades. O Senhor já te conhece, Ele já sabe o que você faz bem, o que você faz mal, sabe do que você tem medo, o que você sonha muito em fazer. O Senhor já sabe. A gente tem mania de mostrar para o Senhor as nossas dificuldades como se Ele não soubesse. Aí a gente chega para o Senhor que diz que a gente vai pregar para as pessoas
E diz, Senhor, mas eu não sei falar, isso aí tá errado. Só que o Senhor olha pra gente e diz, olha, eu já sei disso, não é novidade pra Deus. As suas dificuldades não surpreendem o Senhor. Então se Ele disse que vai fazer algo e que deseja que você faça algo, Ele já sabe dos seus problemas e sabe que você consegue mesmo com esses problemas. Ou Ele soluciona ou mostra pra você uma forma diferente pra fazer. Mas o teu problema não assusta Deus, Ele ainda tem uma obra pra fazer. Por fim, a gente precisa saber que é importante trabalhar para Cristo. Em qualquer situação, em qualquer obra, em qualquer tipo de obra, porque tem gente esperando uma chance muito única, uma chance de ficar à vista de todo mundo, para poder finalmente fazer o que Deus chamou para fazer. Como se quando o Senhor disse que você ia ensinar as pessoas sobre a palavra dele, ele estivesse dizendo que vai te dar uma igreja. Enquanto você não tiver a sua igreja, você não vai ensinar nada sobre Jesus. E não é assim que funciona. Uma das coisas que quase sempre é indicada quando a gente fala sobre chamado, e na hora de descobrir o chamado, é faça de tudo um pouco. Porque enquanto você trabalha na igreja e ajuda nos setores e apoia e está ali participando, você vai se descobrindo. Mas em casa, sem fazer nada, esperando a sua chance de ouro, você com certeza não vai descobrir qual é a obra do Senhor para você. Também perceba que quando essa obra começar a acontecer, você vai poder notar que muito do que você é chamado para fazer diante de Deus são relacionados a habilidades que você já tinha, coisas que você já gostava, enfim. Eu sempre gostei muito de fazer apresentações em sala de aula, eu sempre gostei de falar e ensinar algo para as pessoas. Apesar de ser muito tímida na hora de conversar com elas, eu nunca tive muitos problemas em ir apresentar algo para o grupo. E eu acabei aqui no YouTube falando para várias pessoas, algo que eu não imaginava por causa da minha timidez, mas o Senhor já sabia que eu conseguiria fazer. Então, confia no Senhor, confia no que Ele disse para você e faça. Independente se você sente que tem alguma dificuldade ou algum problema, faça. O Senhor já conhece a sua dificuldade e não fique à toa. Não adianta ficar parado falando para o Senhor que está esperando o seu chamado cair do céu. Não adianta não fazer nada na igreja esperando a sua chance de ser alguém, de fazer algo. Não é assim que funciona. Ajude, participe. Você não sabe qual é o seu chamado, então participe um pouco de tudo. Eu literalmente participei de todas as coisas da igreja, porque eu sou filho do pastor, né? Então eu sempre tinha que estar participando de tudo. E foi assim que aos poucos eu fui me descobrindo. E o que eu pensei que eu não gostava de fazer, eu percebi que eu gostava. E o que eu achava que eu era boa, eu percebi que eu não era tão boa. E o que eu achei que eu era ruim, eu percebi que na verdade eu era boa. Eu me descobri dessa forma, fazendo. Quem não faz simplesmente não descobre coisa alguma. Sobre mim, pessoalmente, eu sempre tive muito medo da maioria das coisas, porque, como eu disse, eu era bastante tímida. Então, eu não gostava muito da ideia de estar na liderança ou de estar na frente. Eu não gostava realmente, eu tinha muito medo, muitas preocupações. Eu sempre pensava que eu não tinha nada para ensinar e que eu não poderia passar nada para as pessoas porque elas eram mais velhas que eu, então elas sabiam mais que eu e, enfim, eu não deveria estar ali, eu não deveria ensinar nada para ninguém. E o Senhor mudou completamente isso. Para começar, porque a gente tem um exemplo maravilhoso disso, que é o próprio Jesus. A gente sabe na Bíblia que tem muita gente nova que é chamada por Deus e faz uma obra incrível, mas o próprio Jesus é que faz isso. A gente sabe ler na Bíblia, eu vou deixar aqui o local que está escrito para vocês poderem abrir e conferir. A gente sabe que Jesus, ele foi encontrado lá ensinando para as pessoas, falando sobre a palavra, para gente que era mais velha, mais instruída e assim, enfim, mais importante socialmente do que ele era, mas não importa a idade dele, importa que ele sabe algo sobre Deus, então ele vai e ensina. Não importa a sua idade ou o seu nível de instrução diante dos homens, sabe? Não importa a sua classe social ou a sua fama ou o seu status, não importa. Se você sabe sobre Deus, você pode falar sobre Deus. Eu acabei descobrindo nisso aos poucos, fazendo um pouquinho de tudo na igreja e cantando e ganhando oportunidade e orando e fazendo coisas que eu morria de medo de fazer e fazendo coisas que eu nem gostava tanto de fazer, mas fazendo de tudo foi que eu descobri o que eu realmente gostava e foi assim que eu fui percebendo o que Deus queria fazer na minha vida. Hoje eu sei que eu gosto de falar de Jesus, eu sei que eu gosto de ensinar, eu sei que eu gosto do YouTube e eu sei que eu quero levar a palavra do Senhor para as pessoas. Então, hoje eu sei, hoje eu entendo completamente, eu não tenho dúvidas a respeito do que Deus quer fazer na minha vida. Mas houve um tempo que eu não sabia e isso mudou. Então, saiba que se hoje você tem dúvidas, amanhã isso pode ser completamente diferente. A sua dúvida não anula o chamado de Deus, ele ainda tem um chamado para você, ele ainda quer você fazendo a obra e, por favor, não espere por uma oportunidade específica de ter o seu nome conhecido ou de estar em cima de um altar muito famoso. Não espere por coisas que elevam você socialmente. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. E isso vai ser legal se acontecer? Vai ser legal se acontecer. Mas não é isso que a gente tem que buscar. O nosso foco é Jesus e fazer Jesus conhecido. Enquanto você puder fazer isso, não importa se você é muito famoso, muito rico ou se você está ali ensinando para seus amigos na escola. Apenas ensine e cumpra o que o Senhor tem para você. Porque cumprir o chamado do Senhor traz muita realização. Tem muita gente que anda triste, abalada, abatida porque não sabe o que vai fazer.
e é porque não começou ainda a trabalhar para Jesus. Isso completa a gente muito, de verdade. Então busque isso para sua vida também. Bom, gente, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Deixa aqui para mim nos comentários se você já encontrou seu chamado e qual é, o que você vai fazer para Jesus ou o que você está fazendo. Fala pra mim também se você tá com dúvidas, porque ter dúvidas não é nenhum problema. O problema é não querer buscar a resposta, tá bom? Então, confia no Senhor, descansa nele, ele tem um propósito pra sua vida, ele quer realizar. Busca encontrar isso e fazer isso e vai dar tudo certo. Por hoje é só, até o próximo vídeo. Tchau!